Estamos de volta, salve, salve, Baixa Grande do Ribeiro, Francinópole, Landre Sales, Parnaíba, Ribeira do Piauí, gente linda, maravilhosa que acompanha essa aula, a aula do PAI, Projeto de Aprendizagem Interdisciplinar, o PAI tá on. Turma, estamos abordando hoje a temática Poder Executivo, Poder Legislativo e Poder Judiciário. Turma, estamos falando sobre princípios democráticos e vamos encerrar essa discussão apontando, afinal, o conceito de cidadania. Cidadania é o conjunto de direitos e deveres de uma pessoa dentro de um Estado democrático de direito. Um Estado, o que é Estado, né? É a estrutura social mais o território. Democrático, uma democracia, e de direito, ou seja, onde as leis são respeitadas, tá certo? Continuando, alguns alunos me perguntaram assim, certa vez, professor, é possível manipular a democracia? O que vocês acham? Você que está me assistindo agora em casa, é possível a democracia ser manipulada? Olhemos para o nosso Brasil atual, para o mundo, de certa forma, os países democráticos. Sempre o melhor representante está no poder? Sempre a vontade da coletividade, da maioria das pessoas, é respeitada? A maioria das pessoas, quando emite uma opinião, elas estão corretas? A pergunta volta. A democracia pode ser manipulada? Sim, a democracia pode ser manipulada. Basta, por exemplo, uma pessoa com uma boa retórica para convencer milhões de pessoas de que ela está correta quando ela não está. Basta a força do poder econômico, colocando uma pessoa que ontem era um anônimo, hoje como uma pessoa muito conhecida. O poder da comunicação e assim por diante. A democracia pode sim ser manipulada. Platão, quando ele presenciou, testemunhou os acontecimentos que levaram à morte de Sócrates, ele ficou profundamente decepcionado com a democracia grega. Por quê? Porque Sócrates foi condenado à morte, primeiro, porque ele corrompia a juventude, segundo, porque ele insultava os deuses da Grécia, os deuses gregos. Duas acusações infundadas, duas acusações sem prova. E mesmo assim, os acusadores de Sócrates conseguiram convencer a maioria das pessoas que estavam presenciando o julgamento e que votaram, conseguiu convencê-las a condenar Sócrates à morte. A democracia pode sim ser manipulada e ela é manipulada constantemente. Quero lhes apresentar um personagem chamado Pisístrato. Pisístrato, ele foi um tirano da antiga Grécia de Atenas que governou no século VI a.C. Ele manipulou a democracia grega 3 vezes. Karl Marx tem uma obra que diz que a história se repete. Na primeira vez como tragédia, na segunda como farsa. Ou é o contrário, na primeira como farsa, na segunda como tragédia. Mas ele diz assim, que os acontecimentos históricos, eles tendem a se repetir, porque pessoas e grupos sociais podem repetir o mesmo cenário de décadas atrás. Exemplo, o nosso mundo, o planeta Terra, nos anos 30 e 40 do século XX, radicalismo político, a ascensão da extrema-direita. Hoje, primeiras décadas do século XXI, um cenário parecido, radicalização política e ascensão da extrema-direita
em diversos países do mundo. Então, a história, ela tende a se repetir com novos personagens, ora como farsa, ora como tragédia. Vejam só as formas como Pisístrato manipulou a democracia grega e compare com alguns acontecimentos políticos recentes, por exemplo, no Brasil. O primeiro golpe de Pisístrato, a primeira vez em que ele manipulou a democracia grega, foi com um tchan, 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 um falso atentado. Tchan, 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 tchan. Pisístrato, ele simulou um atentado entrando em Atenas com feridas que ele fez em si próprio, mas que ele afirmou terem sido feitas pelos seus inimigos que o teriam tentado matar. Tchan, 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 tchan. O povo acreditou? Sim. Graças a essa encenação, Pisístrato conseguiu convencer os atenienses a conceder-lhe uma guarda pessoal, algo que era proibido, pois o seu detentor poderia apoderar-se da cidade, mas ele manipulou a população e a maioria decidiu dar uma guarda pessoal para Pisístrato, inicialmente para proteger a sua vida. Porém, com essa guarda pessoal, Pisístrato conquistou a Acrópole, instalando sua tirania. Contudo, ele ficou somente um ano no poder, foi derrubado e banido de Atenas. Pronto, acabou a história de Pisístrato? Não. Primeiro ele manipulou a opinião pública. Depois ele manipulou o quê? Manipulou quem? Quem foi manipulado? Ele manipulou a religião. Turma, a religião é um ótimo instrumento de manipulação política. Eu consigo convencer pessoas religiosas das mais absurdas ideias, graças à devoção e ao fanatismo. Então, turma, Pisístrato, ele manipulou a religião grega. Ele chegou às portas da cidade acompanhado de um carro. Sobre esse carro estava uma mulher vestida como a deusa Atena. Então as pessoas anunciaram que a deusa Atena vinha restaurar Pisístrato no poder. E o povo acreditou? Sim, o povo acreditou. E Pisístrato conquistou novamente o governo. O tirano ficou mais uma vez um ano governando e foi novamente expulso e deposto. Olha só, ele manipulou a opinião pública, manipulou a religião. Quem falta manipular agora? Quem falta? Quem? Isso, as Forças Armadas. Exatamente. Ele tentou tomar o poder por meio de um golpe militar. Pisístrato, ele partiu para o norte da Grécia e ele explorou prata. Com a riqueza, ele montou um exército de mercenários simpatizantes, montou suas próprias forças armadas, ele derrotou o exército de Atenas e reconquistou o poder. Desta vez, definitivamente, ele ficou 19 anos governando em Atenas e só deixou o poder porque ele morreu de causas naturais. Então, querido aluno, é possível manipular a democracia? Sim, apresentei-lhe 3 formas: manipulando a opinião pública, manipulando a religião e manipulando as forças armadas. Vamos agora para mais uns conceitos de democracia para chegarmos ao que nos interessa, a divisão de poderes. O primeiro conceito é o conceito de sociedade. Turma, a palavra sociedade, ela vem de societar, que é associação. Ou seja,
Nós que compomos uma sociedade, nós somos sócios. Nós somos seres humanos que dividimos o mesmo território, repartimos as mesmas regras, ideologias e tradições. E fazemos isso de forma organizada, está bom? Turma, numa sociedade existem instituições que vão, olha só, essas instituições, elas vão socializar os indivíduos, ensinar os indivíduos sobre as normas, costumes, punir aqueles indivíduos, cidadãos, que transgridem as regras. Quais são essas instituições? O Estado, a família, a igreja e a escola, tá bom? Seguindo adiante, olha só, turma. Esse slide aqui, nele nós oficialmente começamos, podemos dizer, o entendimento sobre os três poderes. Vejam bem, turma, o que faz uma pessoa permanecer no poder não são as armas, não é a intimidação. O que faz uma pessoa permanecer no poder é a legitimidade. O que é legitimidade? É o consentimento dos governados. O que faz o presidente permanecer no poder é porque ele é um representante legítimo do povo. Professor, ele é representante legítimo? Sim, porque ele foi eleito por voto popular. Se ele foi eleito por voto popular pela maioria, logo o seu poder é legítimo. A população, depois de um mandato, vai decidir se ele continua ou não. Mas os anos que ele exerceu o poder, todos serão anos de poder legítimo. O poder é ilegítimo numa democracia, por exemplo, quando você chega ao poder sem ter sido escolhido pelo povo, por meios indiretos, como um golpe. Turma, cada estilo de sociedade tem algo que legitima o poder. Por exemplo, se você for num Estado teocrático, o que é um Estado teocrático, professor? É um Estado que se baseia, na ideia de que Deus é o rei. Num Estado democrático, a legitimidade de quem está no poder, ela vem da vontade de Deus. O que isso quer dizer? Por exemplo, no Vaticano, que é um Estado teocrático, o Papa governa em nome de Deus. Se ele governa em nome de Deus, se ele afirma ser um representante de Deus, é uma teocracia e o Papa é um teocrático, tá bom? O Afeganistão, após a chegada do Talibã ao poder, os líderes do Afeganistão afirmam que as leis do país estão, fundamentadas no Alcorão, que é a revelação do Alá, e que eles são representantes de Alá, Deus na Terra. Então, eles governam em nome de Deus. A sua legitimidade consiste em que eles estão no poder pela vontade de Deus. E os governados, eles aceitam essa legitimidade. Professor, e na Inglaterra, por exemplo, que é uma monarquia, a legitimidade da monarquia, ela vem da tradição. A Inglaterra, tradicionalmente, é um país monárquico. A Inglaterra, tradicionalmente, tem como forma de governo a monarquia parlamentarista. Então, quando o rei Charles assumiu o trono da Inglaterra, ele não precisou empunhar armas, ele não precisou de votação, porque a sua legitimidade vem da tradição da sucessão de reis anteriores a ele. Ele é mais um que faz parte dessa sucessão. Temos também os governos aristocráticos. Nos governos aristocráticos, certo? O poder está na mão dos melhores. É um problema, porque
Quem são esses melhores? Qual o critério para definir quem são os melhores? Por exemplo, Platão, ao se decepcionar com a democracia grega, ele propôs um sistema de governo em que os filósofos, que eram os melhores, deveriam governar. Mas no Brasil, mesmo o Brasil sendo uma democracia e a legitimidade do poder vem da vontade do povo, nós temos resquícios da aristocracia. Como assim, professor? Pessoal de Baixa Grande do Ribeiro, pessoal aí de Francinópolis, que colocou sim, a democracia pode ser manipulada. Pessoal de Landre Salles, Parnaíba, Ribeira do Piauí. Vocês já repararam que o prefeito da cidade, muitas vezes, é filho de um ex-prefeito? Que o dono do maior comércio da cidade herdou esse comércio do pai? De uma indústria? O juiz da cidade faz parte de uma família tradicional de juízes? E assim por diante. Nas cidades, nos estados, nós temos aquelas que são chamadas as melhores famílias, as famílias que têm sobrenome. E essas famílias, elas têm o acesso ao poder facilitado. Há 2 ou 3 anos atrás, por exemplo, nós tivemos no Amazonas um concurso do judiciário no qual muitos filhos de famílias nobres do Amazonas não foram aprovados e, para não ficarem fora da estrutura do poder, aumentaram o número de vagas até que o último nobre fosse efetivado como juiz. O que é isso? Aristocracia. O governo dos melhores. Se a pessoa tem berço, ela tem a vida facilitada. Se eu sou filho de um grande político e eu faço 18 anos, inesperadamente, do nada, surge para mim uma secretaria, uma assessoria em que eu vou ganhar 6, 7, 8, 9, 10 mil reais. Por quê? Por causa do meu sobrenome. Se eu sou filho de um político, de um representante, de alguém que está governando o país, o estado ou município, assim, do nada, surgem propostas de empresas para eu ser sócio, para eu ser presidente, por quê? Acesso ao poder. O poder enriquece e acaba tornando umas famílias melhores que as outras. Por isso, turma, que a democracia é o melhor sistema de governo. A sociedade democrática, nela, a vontade do povo é que prevalece. E no Brasil, a nossa democracia, ela é tripartidária, ou seja, há uma tripartição de poderes: o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Esses 3 poderes, eles giram em torno das leis. O que é poder? Gente, poder é a capacidade ou possibilidade de a pessoa agir e produzir efeitos sobre indivíduos ou grupos humanos. O poder, ele possui 2 polos: aquele que exerce o poder e aquele sobre o qual o poder é exercido. Por exemplo, a pessoa tem o poder político. Ele exerce o seu poder sobre os governados. É por isso que o exercício do poder, ele deve ser responsável, porque eu posso tomar decisões que podem prejudicar aqueles que deveriam ser protegidos, os governados. Numa democracia, detém maior poder quem tem mais força política. Professor, o que é força política? Força política não é uma força física. Força política é um instrumento para exercício do poder. É a capacidade de influenciar o maior número de cidadãos. Quanto maior for a sua capacidade de influenciar, de convencer, de orientar o maior número de cidadãos, você tem mais força política. No Brasil também, a força política é medida em votos.
Por exemplo, um rapaz de Belo Horizonte, ele foi eleito o deputado federal, né, mais votado do Brasil. É uma figura polêmica, com declarações que não são consenso entre a maioria dos brasileiros. Mas ele tem força política? Tem. No momento ele tem, porque ele representa mais de 1,5 milhão de pessoas. É muito voto. É uma pessoa que deve ser respeitada pela força política que ele possui. Se ele vai manter essa força política, não sabemos. Em 2018, muita gente que foi tão bem votada contra ele, nessa eleição, não se reelegeu, certo? Então, ele precisa ter muita consciência de que, da mesma forma em que eu ganho muita força, eu posso perder essa força política, tá bom? Turma, leis. Lei é um instrumento jurídico que contém uma norma jurídica. Os 3 poderes da República, eles giram em torno das leis. Um poder cria as leis, um poder executa e um poder julga as leis. Só que temos que ter bem claro que há uma hierarquia de leis. Há leis que são mais importantes que as outras. A lei mais importante do Brasil é a Constituição Federal. Ninguém pode tomar uma decisão que seja contrária à Constituição, ou seja, que seja inconstitucional. Após a Constituição, nós temos as leis ordinárias. O que são leis ordinárias? São leis comuns. Elas não podem ser inconstitucionais, elas devem estar de acordo com a Constituição, mas elas precisam ser votadas e aprovadas pela maioria dos parlamentares da Câmara dos Deputados e do Senado Federal presentes na votação. Por exemplo, uma lei ordinária, a Lei 14.419, de 20 de julho de 2022. É a lei que institui o Dia Nacional do Cristão, primeiro domingo do mês de junho. Bom, se o Brasil é um país laico, não deveria ter um dia nacional de religião nenhuma. Provavelmente, se a conjuntura do país mudar, algum deputado, algum senador ou alguém que esteja próximo da criação, elaboração de leis, ele vai contestar essa lei, porque o Brasil é um país que não deve favorecer nenhuma religião. É um país laico, claro, é um país no qual a maioria da população é cristã. Quem poderia julgar se essa lei é ou não é constitucional é o Supremo Tribunal Federal, o Poder Judiciário. Mas vamos deixar essa discussão para outros tempos. No momento atual, não vale a pena discutirmos sobre uma lei dessas, tá bom? Temos também leis complementares, decretos, medidas provisórias, portarias, leis estaduais, leis municipais. Olha, a lei municipal, ela não pode estar, ser contra a Constituição Federal. Nosso manual de Brasil é esse livro aqui. Ele tem que ser defendido, ele tem que ser respeitado. Esse livro está acima do presidente. Esse livro está acima dos senadores, ele está acima dos deputados, ele está acima do STF. Esse livro, a Constituição Federal, ele é quem governa o Brasil. As pessoas que estão nos poderes, elas obedecem a este livro. Então, temos que ter consciência que quem governa o país é a Constituição Federal. E os nossos representantes, eles estão lá para proteger, para obedecer à Constituição. Mas vamos lá, vem comigo. Tripartição de poderes. Turma, no Brasil, certo? O Estado é formado pela união de 3 poderes. O poder executivo, legislativo e o judiciário. Essa ideia de 3 poderes, ela foi desenvolvida pelo filósofo
político e escritor francês, Montesquieu, na sua obra O Espírito das Leis, olha só, no século XVII, no século XVIII. Qual é a ideia central que está por detrás de três poderes, né, de três instâncias dividindo o poder numa república? Primeiro, evitar que caiamos numa ditadura. É a principal motivação para os três poderes. Por quê? O que é uma ditadura? Ditadura é quando uma pessoa assume o poder e diz: a partir de hoje, eu crio as leis, eu julgo as leis e eu executo as leis. A partir de hoje, eu sou a lei. Sou eu quem mando nesse país, ou nessa cidade, ou nesse estado. Tá bom? Então, para evitar que uma pessoa instale uma ditadura, nós dividimos o poder em três partes, porque é muito mais difícil você conseguir um golpe que, certo, você consiga atingir os três poderes. Para um golpe acontecer no Brasil, os três poderes têm que estar de acordo. Se um poder se insurgir contra o golpe não acontece. Ou ele pode até acontecer, se esse poder que insurgiu, ele for destruído. Então, se o executivo, ele quer dar um golpe, e ele se alia com o legislativo, o poder judiciário está aqui, dizendo que não vai haver golpe. Mas, se a força desses dois for muito grande, eles podem se insurgir contra o judiciário, eliminar esse poder e instalar uma ditadura. Esse é o perigo. Por isso que o poder tem que ser dividido, né? Numa democracia, esse partilhamento de poderes é importante. O executivo, ele vai só executar as leis, o legislativo, ele vai só elaborar, o judiciário, ele vai interpretar, ele vai julgar as leis. Olha só, poder executivo, já falei, vou só aqui dar uma visão geral. Poder executivo, ele executa as leis no Brasil. Quem é o poder executivo no Brasil? Nos municípios é o prefeito. Entre os governadores é o Estado. No país é o presidente. São os executivos do Brasil. Eles executam. O poder executivo, ele não pode legislar. Ele não pode criar leis. Quem cria as leis é o poder legislativo, tá bom? O poder executivo, ele só pode criar leis em situações específicas, como, por exemplo, nas medidas provisórias. Medida provisória é quando o presidente, ele vai além das suas funções e ele cria uma lei, uma norma com força de lei para resolver uma situação de emergência. Apesar dessa lei produzir efeitos jurídicos imediatos, uma medida provisória, ela tem a força de uma lei, ela não pode estar escrita na Constituição. Por quê? Porque quem cria as leis são os deputados e senadores. Então, a medida provisória, ela tem um prazo de 60 dias para ser votada pelo Congresso Nacional. E o Congresso Nacional é quem vai dizer se essa medida pode ou não se tornar uma lei. É o diálogo entre poderes, que no Brasil é um diálogo muito forte e às vezes muito tenso entre poder executivo e legislativo. É cansativo vermos os acordos políticos que há entre os dois poderes. Então, o presidente pode criar uma lei provisória. O Congresso vai aceitar ou não. Pode ser que o Congresso decida, né, cancelar essa lei. Da mesma forma, o presidente, ele também pode discordar de uma lei que for, né, elaborada pelo Congresso. O presidente, ele tem o poder de vetar uma lei ou parte dela, se ele considerá-la contrária ao interesse nacional ou inconstitucional. De repente, o Congresso Nacional elabora uma lei, o presidente recebe essa lei na sua mesa e ele chama os assessores e diz: olha,
Eu acho que essa lei aqui, que foi aprovada, ela é inconstitucional. Pelo menos aqui, essa parte aqui, ela deveria ser tirada. Eu vou vetar a lei. O presidente pode, vetar a lei. Quando o presidente veta a lei, não quer dizer que a lei está extinta. Ela vai voltar ao Congresso Nacional, que vai votar o veto. Aí os deputados e senadores vão falar assim, olha, eu acho que o presidente tem razão. Eu acho que a gente tem que manter esse veto, porque ele tem razão. De fato, esse trecho aqui não está de acordo com os interesses do Brasil, ou ele é inconstitucional. Ou eles podem dizer, não, a lei vai ser assim mesmo, e nós vamos manter a lei como está. Quando os deputados batem o pé, e o presidente bate o pé, bate o pé, bate o pé, bate o pé, sabe o que acontece? Acontece uma crise institucional. E aí, meu amigo, quando acontece uma crise institucional, para ser resolvida é um problema. Porque os poderes não dialogam. E nós sabemos até onde pode levar uma crise institucional. A última levou ao impeachment de uma presidente eleita pelo povo, Dilma Rousseff. Turma, poder legislativo. Bom, já falamos, é o poder que é responsável por criar as leis. Seus representantes são os vereadores dos municípios, deputados estaduais nos estados, deputados federais e senadores no país. O poder legislativo, ele fiscaliza o poder executivo, incluindo processos de impeachment, tá bom? Seguindo adiante, turma, o poder judiciário, talvez o poder mais importante da República. Por quê? Porque o judiciário é a nossa tábua de salvação do cidadão. Se eu tenho um direito meu que foi negado, certo? Se eu fui preso injustamente, se há uma situação jurídica que me envolve, eu não vou pedir ajuda ao presidente, eu não vou pedir ajuda ao vereador, eu vou pedir ajuda ao advogado, eu vou estar diante de um juiz exigindo justiça. Então, sempre que o cidadão tem seus direitos violados, ele recorre ao judiciário. O judiciário é um poder muito importante na República. E vale ressaltar a seguinte questão para falar para vocês, meus alunos, de Baixa Grande do Ribeiro, Francinópolis, Landre Sales, Parnaíba, Ribeira do Piauí e outras cidades. Não entrem nessa furada de insultarem ministros do Supremo Tribunal Federal. O ministro do STF, ele é uma pessoa que deve ser respeitada tanto quanto o presidente. O presidente da República, ele deve ser respeitado. Mas o ministro do STF também, porque eles são iguais em dignidade da República. Cada um cumpre o seu papel de poder na República. O presidente é o poder executivo. O ministro do STF é o poder judiciário. A mesma dignidade. Se você cair na armadilha de ofender ministro do STF, você está ofendendo um poder legítimo da República do mais alto escalão. É como se estivesse ofendendo o presidente. Então, muito cuidado para você não ser influenciado por pessoas que querem instalar um clima, certo, no Brasil de crise institucional. Respeite os poderes da República. A nossa arma é o voto. Pelo voto, a gente escolhe nossos representantes, mas o respeito deve acontecer, tá bom? E o judiciário, embora tenha uma fraqueza, qual é a fraqueza do judiciário? Eles não são eleitos pelo povo. O judiciário é um poder no qual se alcança, às vezes, muitas vezes, por acordos políticos, por indicações políticas. Mesmo não sendo um poder que emana do povo no que diz respeito ao voto, mas eles merecem, né, que sejam respeitados. Não caiam nessa armadilha de insultar ministro do STF. Respeitem
o alto poder da República, tá bom? Turma, voltando aqui. O Poder Judiciário, ele julga os crimes e avalia as leis. É o Judiciário que decide, por exemplo, se uma lei é constitucional, obedece à Constituição, ou é inconstitucional, que está contra a Constituição. Uma outra atribuição do Poder Judiciário é, por exemplo, se o país não tiver uma lei sobre um tema específico, o Judiciário pode se reunir e enquadrar esse tema numa lei já existente. Ele não está criando a lei, mas ele está interpretando a lei. Por exemplo, o Brasil, vergonhosamente, diga-se de passagem, vergonhosamente, o Brasil não tem uma lei contra a homofobia. E pelo perfil dos nossos políticos representantes do Congresso Nacional, essa lei tão cedo não sai. Por quê? Porque num país extremamente conservador, sim, o Brasil é um país conservador. Num país extremamente conservador, como é o Brasil, você defender a pauta LGBTQIA+, significa que você vai perder voto. Você defender os homoafetivos vai representar para você perda de voto, perda de força política. Ninguém quer se arriscar. Então, diante dessa omissão vergonhosa do Congresso Nacional, o que o STF fez? Ele decidiu que, enquanto não houver uma lei contra a homofobia, os homoafetivos não podem estar desamparados. O que faz, então, as condutas homofóbicas e transfóbicas serão enquadradas na lei do racismo. Percebe, então? O STF não criou uma lei, mas ele criou a interpretação de uma lei para enquadrar um tema específico. Por isso, se você tem o péssimo costume, hábito, de agredir pessoas por conta da sua orientação sexual, saiba que isso é crime, né? E você está sujeito a pena reclusão de 1 a 3 anos e multa, querido aluno, e multa, querida aluna. Chegamos ao fim da nossa aula, mas, como de costume, nos últimos 5 minutos, a gente faz aquela nossa orientação da BNT sobre o projeto. Quando nós estivermos fazendo o projeto em si, a gente vai o quê? A gente vai a gente vai juntar essas orientações. Tá bom? Turma, como se faz um sumário? O que é um sumário? Sumário é o que nós chamamos de índice, certo? É a última coisa que você vai fazer no seu projeto. Depois que você termina seu projeto, você vai ver quais são os capítulos do projeto, os subtítulos, e você vai verificar qual é o número da página de cada um, e você vai colocar no sumário. Qual é a finalidade do sumário? É facilitar a nossa pesquisa, a nossa consulta ao trabalho, como também é facilitada, né, a nossa pesquisa, a nossa consulta no livro. Eu quero ler um capítulo do livro, então eu procuro no sumário, no índice, onde está esse capítulo. Turma, veja bem, temos algumas orientações de ordem, né, técnica sobre o sumário. Primeira, espaço de 3 aqui, espaço de 3 aqui. 3 para 3. O alinhamento, ele deve estar centralizado, ó, no centro da página. Bom? A fonte, você pode usar a Time New Roman ou a Arial. Professor, e o espaço entre as linhas? O espaço de 1,5. Como é que eu vou escrever os capítulos? Veja bem, os títulos dos capítulos, você escreve em letra maiúscula e você faz um negrito, ó.
O negrito que é reforçar a cor negra, preta do capítulo. Os subtítulos eu escrevo com a primeira letra maiúscula e as demais minúsculas, certo? E eu também coloco no negrito. A fonte é 12, ou seja, o tamanho é 12, tá certo? E as outras seções do subtítulo, você escreve a primeira letra, a primeira palavra, a primeira letra em maiúscula, mas as demais minúsculas e não faz o negrito, tá bom? É a última coisa que é feita num trabalho, num projeto. A gente vai praticar nas próximas aulas como fazer um sumário. Em nossa próxima aula, nós vamos aprender como fazer objetivos, tá bom, querido aluno? Tá bom, querida aluna? Temos aqui as nossas referências para a aula de hoje, onde foram consultados os nossos assuntos. Temos algumas atividades que ficarão para casa, eu responderei no início da aula. Nossa revisão, hoje conversamos sobre democracia, princípios da democracia, conversamos sobre sociedade, cidadania e falamos sobre a democracia brasileira, que ela é marcada, caracterizada pelos 3 poderes. O poder executivo, aquele que executa as leis, presidente, governadores e prefeitos. O poder legislativo, aquele que cria as leis, que são vereadores, deputados estaduais, federais e senadores. E o poder judiciário, julga as leis, são os juízes, a instância maior, o Supremo Tribunal Federal. Em nossa próxima aula, essa aula já está pronta. Acabei de enviar direitos e deveres do cidadão em relação à sua comunidade. Aquele abraço carinhoso. Salve, salve e tchau!